Pessoal, em relação à destinação em si, dúvidas que vocês tiverem ainda, da destinação, doação, destinação, vamos aqui, eu peço desculpa aqui para cortar, porque temos todo outra palestra aqui ainda para tratar, e o público aqui são os conselhos, então a gente não pode perder a oportunidade de falar dos fundos, mas quem tiver dúvidas sobre a destinação, passa para o pessoal aqui da equipe, né? A gente vai responder todas, tá? Com muita alegria. E tem todo um material que não foi o escopo daqui hoje eu não vim falar da destinação em si, mas sobretudo da regularização dos fundos, mas eu vou passar para o Cristiano, para a equipe aqui, todo o material, inclusive alguém falou aqui, o senhor que estava aqui, falou a questão de vocês terem na ponta da língua, né? Eu vou tomar a liberdade de encaminhar um release que nós montamos de orientação para os nossos porta-vozes, mas que é um conteúdo que pode ser utilizado, que está consolidado todas as informações no material só. E aí pode assessorar o conselheiro também. Depois você me cobra, e aí a gente tem muito material sobre a destinação, slide, folder, vídeo, tem muito material técnico, e aí eu aconselho que vocês estudem, se aprofundem. É fundamental que os conselheiros e conselheiras entendam, tenham um conhecimento pelo menos intermediário de destinação, tá? Então isso é uma questão importante, até faço até uma sugestão de que os conselheiros criem, talvez ali um programa de questão de conhecimento permanente de assuntos relevantes, e um deles seja destinação, para que o conselheiro novo que entra, já que tem troca, né, porque tem eleição, isso faz parte da democracia direta, né? Aquele que entra já tem ali um materialzinho, ali, um curso conselheiro, né? E ali tem já um material consolidado da destinação. Mas hoje o assunto que eu vim particularmente falar não é esse. Orientações práticas para a regularização dos fundos municipais da pessoa idosa do Estado de São Paulo. Então, nós vamos falar um pouco sobre isso. Por que se fala em regularização dos fundos? Aqui nós estamos falando do assunto próprio, do assunto da pessoa idosa, nós estamos falando de LPI, nada disso, eu nem sei o que vocês estão falando, né? Aqui estamos falando de regularização para fins da destinação. Como a gente está falando aqui, a gente está incentivando a destinação diretamente na declaração, é isso? Aquela que a pessoa faz na hora de entregar a declaração. Porém, para que o contribuinte do município de vocês possa fazer a destinação diretamente na declaração, quando ele abre o programa, ele precisa encontrar o município de vocês. Então eu quero doar para o município X. Então vou lá, clico na aba, estatuto da pessoa idosa, procuro o município X. Ele não está lá. Inclusive 300 e tantos não estão lá. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que o município não está em situação regular para fins da destinação direta. Então, para que o município possa estar regular, ele vai ter que cumprir uma série de requisitos para que a Receita Federal enxergue ele e coloque ele na lista de municípios na declaração. Se o seu município não está... primeira pergunta. Como que eu sei se o meu município não está regular ou está ou não está? Primeiro, se você não sabe, já é uma nota vermelha na tua carteirinha. Você tem que saber. Mas eu não sei. Qual é a maneira mais exata para saber? Abrir o programa da declaração, criar uma declaração nova, procurar lá a aba doações diretamente na declaração, tem duas abinhas lá, estatuto da criança, estatuto do idoso. Clica na aba idoso, coloca lá doação municipal,
procura a lista e vê se o seu município está lá. Se ele não estiver lá, ele não está regularizado. Ou seja, se o seu município não aparece na lista, esse ano você já perdeu. Nem adianta querer fazer campanha na sua cidade e não tem o que fazer, não dá para doar na declaração. Então, se o seu município não está regular, qual é o teu trabalho esse ano? Presta atenção aqui, gente, presta atenção. Qual é o trabalho que vocês têm esse ano até o dia 15 de outubro? Anota essa data no caderno de vocês, pode anotar, 15 de outubro. Essa data é mais importante que o feriado. O que é essa data? É o prazo limite para você regularizar a situação do fundo da pessoa idosa da sua cidade. Regularizar para quê, Marcos? Regularizar para que no ano que vem, 2024, o seu município apareça no programa e você possa fazer incentivo na sua cidade para que o município da sua cidade possa doar diretamente na declaração do fundo da pessoa idosa. Tudo bem até aqui? Então, o que eu vou falar agora é sobre isso. É sobre os procedimentos para regularizar os fundos que ainda não estão aptos para destinação diretamente na declaração. Pode passar. Aqui eu já falei, então vamos para frente. Aqui as etapas, gente. O slide vai ser disponibilizado, mas guarda esses degraus aqui. Essa ordem tem que ser respeitada e ela é muito relevante. Então, a primeira coisa que tem que ser feita: criar o fundo por lei. Eu não vou pedir para levantar a mão qual município que ainda não tem o fundo, mas caso no seu município ainda não tenha, depois você vem aqui, no final aqui, chega aqui no Cristiano, em mim, e fala: olha, o município ainda não tem o fundo, sabe? Tem um modelo de lei aí pra gente? A gente tem. Beleza? A gente tem um modelinho aqui que eu mandei para o Cristiano. Você pode pegar pelo bolso e envio, vai lá na Câmara Municipal para criar a lei. Beleza? Então você viu? Aí é claro, isso vocês sabem. Se já tem conselho, a lei só cria o fundo. Se não tem o conselho, a lei cria o fundo e o conselho. Tem município que tem o conselho, mas não tem o fundo. Isso acontece. Mas a primeira coisa é a lei. Prova a lei, a Câmara Municipal, o prefeito sanciona, certo? Esse é o primeiro passo. Parece incrível o que eu vou dizer, mas a gente pega de tudo lá na Receita Federal, né? A lei tem que estar publicada, tem que ter diário oficial. Teve um município, que eu não vou dizer o nome por respeito, que eles perderam a lei. A lei estava publicada há 10 anos, era um município muito pequeno, então a publicação era um livro, perderam o livro. Então não conseguiam abrir o CNPJ porque não tinha a prova de que a lei existia. Tinha a lei na internet, mas não tinha o ato constitutivo. Tiveram que fazer um acordo com o Ministério Público e promulgar uma lei para trás. Eu nem sei como é que fala isso no direito. Foi uma situação. E enquanto não saiu, não saiu, porque para tirar essa tem que ter o ato constitutivo. Eles não tinham o ato. A lei foi feita há 10 anos e não tinha o ato constitutivo do fundo lá. Então tem que ter a publicação, seja lá como é que é feito no seu município. Então, primeira coisa, a lei, tranquilo, né? Depois o CNPJ. Depois o CNPJ, né, o cadastro da pessoa jurídica, que aí realmente é uma coisa que a gente responde. Depois a conta bancária e depois o cadastro do fundo. Aqui é só para entender a lógica. Eu vou falar de cada uma dessas coisas com calma. Mas guardem isso.
Lei, CNPJ, conta bancária, cadastramento no Ministério, tá? É esse percurso. E a ordem dos tratores altera o viaduto. Tudo bem? Pode passar. Então, aqui eu já fui falando da lei, então não precisa explicar muito. Uma lei municipal aprovada pelo Poder Legislativo, sancionado pelo prefeito, pela prefeita. Pode passar. Muito bem. Após a criação da lei, o fundo deve ser devidamente inscrito no CNPJ, conforme previsto na instrução normativa que trata do CNPJ. CNPJ é o Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica. A gente brinca lá, Cristiano, que toda pessoa tem um número na Receita Federal. Toda pessoa. Se é pessoa física, vai ter um? Vai ter um? Vocês estão com sono, né? Vai ter um? Se é uma pessoa jurídica, vai ter um? Muito bom. Então todo mundo tem alguma coisa com a gente lá na Receita Federal. Nós estamos na vida de todas as pessoas. Muito bem. Dessa forma, e aí que está, um CNPJ específico. Marcos, eu posso aproveitar o CNPJ da prefeitura? Não. Posso aproveitar o CNPJ do Fundo de Solidariedade? Não. Posso aproveitar o CNPJ da Secretaria, não sei das quantas? Não. Você vai ter que criar um CNPJ específico para o fundo, tá? Isso é muito importante. Então não dá para vincular o fundo a um outro CNPJ, e a gente repete isso porque é muito comum tentarem fazer isso e depois dá problema. Pode passar. Bom, vou falar aqui das informações fundamentais. Não vai dar para a gente dar um curso aqui do CNPJ, né? Quem sabe até a nossa contadora aqui complementar alguma coisa aqui durante o papo, né? Mas eu queria dar algumas orientações fundamentais, tá? Para vocês saberem como que tem que ser esse CNPJ do fundo da pessoa idosa. Primeira coisa, o nome. O nome do fundo tem que ser um nome que claramente evidencie que é um fundo da pessoa idosa. Marcos, tem um nome exato na lei? Não. Tem algumas situações que a gente exige certas coisas. Tem que ser assim, tracinho e tal. Aqui não. Mas tem que ficar evidente que a razão social diz respeito ao fundo da pessoa idosa. Fundo Municipal de Pessoa Idosa, Fundo Municipal de Atenção à Pessoa Idosa, Fundo Municipal de Promoção. Não há um rigor exatamente das palavras, tá? Mas tem que ficar evidente. Fundo Municipal de Promoção do Bem, não. Fundo Municipal para mudar o Brasil, não. Fundo Municipal dos Homens e Mulheres de Boa Vontade, não. Tem que estar evidente que é da pessoa idosa, tudo bem? Natureza jurídica de fundo público, isso aqui é um código específico, 1333. Então, quando o contador for abrir, é esse código, não é outro. Se ele colocar outro, a gente vai indeferir, a gente vai negar o pedido, tá? Então, é exatamente essa natureza jurídica aqui. Temos o CNAE. CNAE é o Cadastro Nacional de Atividade Econômica, que é esse que está aqui, 84.11.600. Então a gente orienta que você coloque esse. Alguém pode falar assim: Marcos, no meu município já tem CNPJ, eu recebo destinação e o CNAE é outro. Idealmente tem que ser esse, mas na prática tem alguns outros que acabam passando. Agora, na natureza jurídica não. Tem que ser 1333 rigorosamente. Idealmente, esse é o CNAE correto. Você vai fazer agora? Já faz com o correto. Não vai colocar outro. Tudo bem? Pode passar. Quem é o responsável pelo CNPJ?
é o chefe do poder executivo municipal, é o prefeito, ou alguém por ele designado. Presta atenção aqui. O que é alguém por ele designado? Alguém que ele falou, fulano, você cuida aí, viu? Não. É alguém que ele nomeia por decreto. Não é necessariamente o presidente do conselho. Às vezes mandam errado. Eu já recebi lá a CNPJ cujo titular é o presidente do conselho. Não é. São coisas distintas. Pode até acontecer que bata, mas quem é o responsável? O prefeito e ele, acabou, é ele, ponto final. Ou se ele vai nomear alguém, por exemplo, o secretário de assistência social do município, que é muito comum, tem que ter um decreto nomeando essa pessoa. Tudo bem? Se não tiver decreto, presume-se que é o prefeito. Ele é presumivelmente o responsável pelo CNPJ. É ele ou alguém que ele nomear e ele tem que ter um decreto nomeando. Tudo bem? Eu vou dar um conselho aqui. Embora não há proibição, eu não recomendo que se nomeie o presidente do conselho. Dá uma confusão danada depois. Mistura uma coisa com a outra. Aliás, se te falar isso é importante. Precisa se distinguir. Embora o conselho é quem delibera o gasto, precisa distinguir o fundo do conselho. Viu, gente? Conselho não tem que ter CNPJ. Tá? Só o fundo. Às vezes o pessoal cria, não tem necessidade, não há nenhuma motivação tributária para o conselho ter CNPJ. É o fundo sim, o conselho não. Tudo bem? O endereço informado no cadastro deve ser o mesmo do município, algo parece óbvio isso aqui, né? Mas acredite, a gente pega fundo do município A com endereço no município B. Sério, a gente pega. Não sei como, mas a gente pega. Então, o domicílio tributário, o domicílio fiscal, o endereço tem que ser do mesmo município ao qual se refere o fundo. O fundo da pessoa idosa no município A, domicílio tributário, domicílio fiscal no município A. Tudo bem? Pode passar. Procedimentos para solicitação de inscrição. Eu não vou ter como dar uma aula aqui, mas a gente dá para dar algumas orientações. Aonde que você vai procurar informações sobre o CNPJ? No site da Receita Federal, está o caminho ali. Eu, inclusive testei ontem para ver se chegava lá, no caso do site nosso, eu testei. Então, você coloca esse endereço que está aqui, www.gov.br/Receita Federal, e aí tem esse passo a passo embaixo. Você vai procurar lá no menuzinho que tem no canto superior esquerdo e vai colocar serviços, depois você procura cadastros, pessoa jurídica, inscrever ou atualizar CNPJ, etapas para o serviço. Lá você vai ter as informações para gerar o CNPJ. Tudo bem? Então lá você vai ter, tem todo um fluxo que tem que ser feito, tá? Aqui você vai ter as informações tanto para inscrever, para quem não tem ainda o CNPJ, quanto para regularizar. Se você já criou, mas tem algum problema que precisa arrumar. Pode ser que você já criou, mas tem alguma coisa que precisa corrigir e tal. Também nesse mesmo lugar você vai colher as informações, tanto para inscrever, quanto para atualizar o CNPJ. Pode passar, Cris. Porém, para ajudar, eu trouxe aqui um checklist para vocês, tá? Para ter pelo menos uma noção dos documentos, tá? Essa lista aqui são duas listas. Uma para o caso do prefeito ser o responsável, e outra no caso de ser alguém que ele nomeou. Essa lista aqui eu validei com o responsável nacional do portal de cadastro. Então, é uma informação que eu segura, tá? Então, guarda agora que eu vou explicar. Então, se o gestor do fundo for o próprio prefeito, ele não vai nomear ninguém.
Ele não vai nomear uma segunda pessoa. O que você vai encaminhar para a Receita Federal? Você vai enviar o formulário, que chama-se DBE, Documento Básico de Entrada. Quem faz isso é o contador da prefeitura. Eu não vou ter como explicar aqui como é que gera o DBE. Mas enfim, o contador vai fazer o fluxo lá para gerar o protocolo, que é esse documento básico de entrada, que tem que ser assinado pelo responsável. Se é o prefeito, é o prefeito. Então ele vai assinar isso. Que documentos que vai ser juntado? Hoje em dia é tudo digital. Isso aqui você vai encaminhar pelo portal ICAC, vai encaminhar pela internet. Você não vai entregar isso em mãos, tá? Isso aqui é encaminhado online, via processo digital. Que documento você vai juntar? O próprio documento, o próprio formulário, esse DBE, assinado pelo prefeito, se ele é o responsável, lei que cria o fundo e eventuais alterações. Pode ser que o fundo já existe lá, a lei existe há 15 anos, já teve alterações na lei, você vai juntar tudo. Se teve a lei e mais 2 alterações, você vai juntar a lei original e mais as 2 alterações. Tudo bem? Aqui é uma recomendação que o colega lá de Brasília recomendou. Ainda dá muita confusão na análise de CNPJ, dentro da própria casa, inclusive. O que o colega recomendou aqui? Que você escreva uma cartinha explicando que a pessoa que assinou é o prefeito responsável e que ele é o gestor do fundo. Isso aqui não é obrigatório, é uma recomendação. Uma cartinha, olha, o prefeito que assinou é o responsável, ele mesmo que vai ser o responsável, tal. Coloca essa cartinha de que ele que vai gerir o fundo diretamente. Junta isso, termo de posse do prefeito, isso aqui é importante. Se o prefeito é responsável, tem que estar o termo de posse do prefeito junto. E o documento de identificação do prefeito, o RG do prefeito, o documento do prefeito, que bata a assinatura, tá? Pois tem que ter um documento de identificação. É um documento de identificação, tem que ter a foto do prefeito e a assinatura que bata com a assinatura dele, se for à mão, se não for digital, que bata com a assinatura no formulário. Se for digital, não tem problema, mas mesmo assim tem que juntar o documento de identificação. Esse aqui é o modelo checklist 1, se o prefeito for o responsável pelo fundo. E se for alguém que ele nomeou? Aí muda um pouquinho. Se quem vai responder pelo fundo não é o prefeito, é alguém que ele nomeou por decreto, quem vai assinar o documento de entrada não é o prefeito, é essa pessoa que ele nomeou. Então o documento básico de entrada tem que ter a assinatura da pessoa responsável pelo fundo, que o prefeito nomeou. Tudo bem? Lei que cria o fundo, isso não muda, vai juntar a lei que criou o fundo e as alterações que tiver, se houve alguma alteração. Aí aquela cartinha você tira fora. Em vez da cartinha, o decreto com a nomeação do gestor. Então a lei que cria o documento de básico de entrada, o formulário digital. Lei que cria o fundo com as alterações, se tiver alterações. Decreto com a nomeação do responsável do fundo, que o prefeito nomeou. E o documento de quem? Do gestor nomeado. Aí não precisa do documento do prefeito, basta o documento da pessoa responsável. Tudo bem? Deu para entender? Esse é o fluxo para entrega de documentação para criar o CNPJ. Tudo bem? Pode ser que no seu município tenha alguma coisa diferente, aí não tem como a gente prever, mas o básico é isso aqui. Tudo bem? Pode passar. Marcos, já tem CNPJ no meu município, mas eu não sei como ele está. Eu preciso ver se está tudo certo. Você pode consultar. Caso já tenha CNPJ, você pode ir lá na internet, na parte de emissão de comprovante de inscrição e de situação cadastral. Isso aqui você acessa sem senha.
Tendo na mão o CNPJ, você consegue entrar e ver se o nome está correto, se está correta a natureza jurídica, se o KNAI está correto, o endereço. Você consegue ver sem nenhuma senha. Basta ter na mão o CNPJ. Pode passar. E aí está aqui o caminho. O caminho é quase igual o anterior. A diferença é que depois que você entra lá, serviços, cadastro, pessoa jurídica, você vai entrar em consultar CNPJ. Depois, etapas para a realização do serviço, canais de prestação, emitir comprovante de inscrição e situação cadastral. Eu também testei ontem esse percurso, está funcionando. Pode seguir que você vai localizar. Algum comentário, contadora, por favor? Essas duas etapas são de consulta pública para qualquer CNPJ, por mais que você tenha um número na mão, seja o PJ, seja o doador que vocês querem conferir o CNPJ dele, tem lá a situação e tudo. E aí você vai passar também aquela parte da situação fiscal e vem por dentro do ECAD, você tem débito. Não, então seria uma outra conversa. Depois Mas pode comentar, quer falar alguma coisa, pode falar. Dentro do sistema da Receita Federal, é um sistema que o próprio órgão usa para emissão de certidão negativa de débito. Então ele traz lá a situação de cadastro e situação de débitos, né? Ou declarações. Então, como uma PJ, ela tem obrigações com a Receita Federal, não só de recolhimento de impostos, mas de entrega de declarações também. Então é nessa área que vocês vão visualizar se está tudo bem com o débito, se não está omissa de declaração, se ela está numa situação regular, e o quadro de administração desse fundo, que também vai estar na Receita, que vocês informaram lá no DBE. Então é nessa área de ECAD. Eu acabei não trazendo, porque como o fundo geralmente não tem, na prática, a DBF no CNPJ da Prefeitura, acaba raramente tendo alguma perícia fiscal no fundo exatamente em si, né? Mas tem essa informação. No portal do ECAD que você consegue solicitar a pesquisa de situação fiscal e ver se tem alguma perícia. Essa parte do responsável dá para ver, né? É importante. Cadê o meu assistente aqui? Bom, como não, então eu quero esse aqui, só você correr um pouquinho mesmo, Cris. Regularização com pendências. Aqui mais pendência cadastral. Caso conste, então, você foi lá e consultou o CNPJ na emissão do comprovante que eu falei. Aparece lá, está errado o nome do fundo, por exemplo. O nome não está adequado. Ou, por exemplo, consta outra natureza jurídica, natureza de outras associações, sei lá. Aí você tem que regularizar o CNPJ. Como é que você faz isso? Vai fazer aquele mesmo percurso que eu mostrei lá atrás. Vai entrar lá no site da Receita, procurar serviços, cadastros e procurar lá a parte de inscrever ou atualizar o CNPJ. Lá você vai ter as informações para atualização, tá? Aí vai depender do problema, né? Então, se o problema por exemplo, é muito comum você ter fundo que o responsável não está atualizado, porque trocou o prefeito. Trocou o prefeito, trocou o responsável. O que deve se fazer idealmente? Atualizar o CNPJ alterando o responsável. Tá? É o mais correto de fazer. Então, entregaria lá um pedido do CNPJ de alteração de responsável, tá? Então, eu recomendo que todos vocês depois puxem lá, mesmo os que têm CNPJ, que já estão tese regularizados, puxa lá a situação cadastral do CNPJ para ver se está tudo certinho. Que aí, se tiver alguma coisa que não está batendo, tem tempo para regularizar até o ano que vem.
Não, boa pergunta. Não é possível existir dois CNPJs iguais. Não é possível isso. Não existe. Não, o que acontece, por exemplo, acontece da pessoa é ela ter mais de um CPF. Não, acontece, isso acontece. Quando acontece isso, tem que cancelar. Então às vezes a pessoa antiga lá, não tinha controle, tem 3, 4 CPF, isso acontece. Aí ela tem que ir na Receita Federal, a gente vai fazer uma análise, vai eleger qual CPF é o dela, que a gente chama de CPF ponta de cadeia, e vai cancelar os outros. Mas dentro da sua colocação, pode, por exemplo, o mesmo município ter 2 CNPJs de fundo do idoso? Não, é um só. Isso aí acontece às vezes, aparece 2 lá, não está errado. É um CNPJ para cada fundo. Não pode o mesmo município ter 2 CNPJs de fundo da pessoa idosa. Não pode. Tudo bem? Pode passar. Alguém? Oi? Eu não estou ouvindo. Leva lá o microfone para ela, para a gente ouvir. Mudança de prefeito agora os canais. Sim. Mudança do nomeado é a mesma coisa. Sim. Mudou o responsável, tem que alterar. Se quem respondia pelo CNPJ era fulano, por alguma situação trocou, tem que atualizar. É só pensar numa empresa. Eu tinha uma empresa, vendi para alguém. Tem que atualizar o CNPJ, tem outro dono. É a mesma lógica, entendeu? Aqui alguns exemplos de problemas que costumam aparecer no CNPJ dos fundos, tá? E que gera dificuldade para destinação. Nome empresarial incorreto, é o que eu falei, está o nome lá que não é claramente o nome de um fundo, não está evidente que é um nome que identifica como um fundo de direitos da pessoa idosa. Natureza jurídica incorreta, então alguma coisa diferente de 1333, no caso de fundo municipal. Atividade principal incorreta, o KNAI, aquele número grande que eu coloquei aqui, 8411, alguma coisa, então pode ser um problema. Endereço incorreto de outro município, parece estranho, mas já pegamos casos concretos. Alteração do responsável, que é o que perguntaram aqui, quando há troca de prefeito, por exemplo, mas pode ser do secretário. O secretário era o gestor do fundo, trocou de secretário, isso acontece muito em prefeitura, né? Trocar o secretário da assistência. Se ele era o responsável, tem que sair um novo decreto do prefeito nomeando, por exemplo, o outro secretário que entrou, tem que entregar um pedido de alteração do CNPJ, a alteração de responsável, junta lá a alteração, o decreto, né, com a nomeação do novo gestor. Pode passar. Quem é responsável pelos procedimentos do CNPJ? Como regra, é o contador do município ou o departamento de contabilidade do município. Né? Todo município tem pelo menos um contador. Né? Esse município pequeno vai ter alguém lá que é o contador do município. Quem vai gerar o documento básico de entrada, quem vai encaminhar isso é esse profissional, essa profissional. Né? Mas vocês devem orientar essa pessoa. Tá? Então levem essas orientações aqui para o contador, para que ele, caso não tenha ainda CNPJ na sua cidade, do fundo, ele possa providenciar aí, né, essa inscrição o mais rápido possível, tá? Gente, então assim, isso aqui, que eu estou falando aqui, se o seu município está nessa situação de não ter o CNPJ, é para você começar a fazer ao chegar em casa. É a tarefa mais urgente do que você tem para fazer saindo daqui, tá? Ainda mais que você for ter que criar lei e tal,
demora essas coisas. A gente orienta na prática vários municípios, isso não é rapidinho não. Então isso aqui tem uma grande urgência para vocês correrem atrás depois. Mas quem vai, com a orientação de vocês, com o suporte de vocês, quem vai fazer isso é o departamento de contabilidade, é o contador do município. Sabe? Tudo bem então, CNPJ? Deu para ter uma ideia razoável? Deu, né? Então, pronto.